Esse é o podcast Positiva. Apoio Jipoia Escola Náutica e Restaurante Cantinho da Val. Realização Positiva FM. Olá, boa noite a todos aí que já estão esperando aí há um tempinho na nossa live de hoje, nosso podcast da Positiva FM. E mais uma vez estamos aqui para bater aquele papo, para trazer à luz de algumas dúvidas, né? A pessoa tem sobre o artista sempre convidado. Hoje a gente está com um convidado aqui que eu conheço há pouco mais de 10 anos, mas eu conheço mais o pai dele, que é o Marcelo Nancy, e hoje a gente vai bater um papo com o Rickson, que já está um bom tempo já no esporte, que ele vai estar falando para a gente hoje sobre esse esporte, que é o jiu-jitsu. Mas antes da gente falar do jiu-jitsu, eu queria saber um pouquinho como é que é a rotina como foi a rotina do Rickson, é claro, como é que ele surgiu o esporte para você na sua vida, assim. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Positiva. Prazer, Cristiano, ser convidado aí por vocês. Fico muito feliz de estar falando um pouco aí da minha história e do nosso trabalho aí que tem crescido cada vez mais dentro da cidade aí. Cara, o meu começo foi através de um amigo, que é uma história até um pouco engraçada, porque há 11 anos atrás, ou até mais, né, um pouquinho, se tinha um preconceito muito grande em relação ao esporte, ao jiu-jitsu, né? Porque para os pais, para alguns pais, algumas pessoas, era um esporte agressivo, né? De luta, que você né? o teu filho vai crescer agressivo, que ele não vai ter disciplina, que é isso, que é aquilo, mas é totalmente o contrário, né? Então a luta maior foi quebrar isso dentro da minha mente. Tirando a parte que é um esporte de contato e que muita gente acha que é um esporte de agarra-agarra, por não ser um esporte tipo o Muay Thai, o boxe, né? Que é um esporte de soco, o MMA, que é um esporte mais de soco, assim. Então, eu tinha esse preconceito, essa resistência, né? Essa resistência dentro de mim. Mas um amigo que hoje ele é faixa marrom de jiu-jitsu, e na época ele era faixa azul de jiu-jitsu, e me apresentou o esporte, falou para mim sobre o esporte. Eu, bem curiosamente, assim, um pouco envergonhado por ter esse preconceito, chamei ele no canto para falar sobre. Não deu muita bola, né? Não dei muita bola, né? E aí, depois ele foi me mandando mensagem, falando para mim um pouco mais assim do esporte, e eu acabei me interessando. Então, assim, para resumir, eu entrei no esporte em 2015, né? Eu tenho 10 anos, eu formei 10 anos de jiu-jitsu agora, eu nunca parei, foram 10 anos direto, numa rotina bem intensa de treinos. Ao longo dessa rotina que a gente vai falar aqui no decorrer do podcast, foi uma longa história, foi bastante alegrias, derrotas, aprendizados, né, que a gente vem absorvendo. Então, eu fico muito feliz com esse amigo hoje, porque hoje ele é meu aluno. Olha isso. O cara que me apresentou o esporte era faixa azul e hoje ele é meu aluno. Porque ele, com trabalho e tal, ele parou de treinar, ficou sem treinar um tempo, e aí eu continuei ali, né, perseverei e tal. Hoje eu sou faixa preta, formado, né, faixa preta, e eu graduei ele a faixa marrom agora. Quando eu abri minha academia, ele era faixa roxa, né? E aí eu convidei ele para fazer parte da minha escola, porque eu acho que gratidão é uma coisa que a gente deve ter para sempre no nosso coração. Então, é um cara que lá atrás me apresentou o esporte que mudou a minha vida. Eu precisava muito no momento de ter um caminho, uma direção, porque eu era novo, eu tinha 19 anos, cara. Então, assim, estava formando a minha vida ali ainda, né? E sabe que adolescente ainda é um adolescente, 19 anos, por mais que a gente já se tornou adulto. Então, a gente estava um pouco perdido ali. Você conhece a minha família, né? Sim. Meu pai é de boa índole, independente disso, mas infelizmente eu tive um caminho, eu trilhei um caminho um pouco diferente.
da educação que meu pai teve, assim, que ele me deu, né? Mas graças a Deus eu conheci o esporte, eu comecei a ter a disciplina do esporte, a entender o que o esporte representava dentro da minha vida. E hoje eu estou sendo exemplo aí, 10 anos depois, sendo exemplo aí para bastante jovens aí e adultos também, principalmente. Já tem 10 anos que você está nessa atividade do jiu-jitsu, então? Sim, 10 anos. A resistência veio somente de você, assim, sobre o preconceito, no caso, a resistência sobre o esporte, ou a família também meio que puxou um pouco para trás, assim, no início? Não, assim, meu pai sempre gostou de luta, esporte de contato, só que meu pai nunca foi aquele cara de incentivar, de levar para fazer, né, cara? Eu não tive esse incentivo. Porque meu pai trabalhava muito, não era porque ele Seu pai queria, inclusive, que você seguisse o que ele fazia, né? Que eu lembro que você também trabalhava consertando celular por um tempo, né? Fazendo o que ele faz. Hoje eu trampo com isso também, né? Eu tenho a minha loja também, eu dei segmento da minha família, mas com o decorrer dos anos, como eu falei, hoje eu me identifico muito com o esporte. É um dom que eu não sabia que eu tinha e aprendi, que é o de ensinar também. Me dediquei muito ao esporte, treinando bastante, né? E aí, esse aprendizado do que o esporte me deu de competição, de viver, de viajar, de criar momentos e memórias que talvez se eu não tivesse seguido o esporte eu nunca teria. Então, foi algo que eu queria passar isso adiante, para frente. Então, mesmo tendo o meu segmento hoje da minha família, eu decidi me voluntariar como professor, como instrutor, né, na academia onde eu fui formado, né, onde eu treinei. E aí, no decorrer dos anos, hoje eu abri há pouco mais vai fazer 1 ano e 3 meses agora que eu abri a minha própria academia. E estamos aí com um trabalho bem sólido, né, porque eu já fazia um trabalho antes, né, como eu falei, eu já era instrutor desde a faixa roxa. Então eu tenho um trabalho há bastante tempo, né? Há mais ou menos uns 4 anos aí, tendo esse trabalho de professor. Então eu deixei um pouquinho de lado a minha parte competidor para poder focar mais nessa parte profissional de formação. E aí abri minha academia com medo, né, cara? Porque a gente tem medo, né? Recém-formado ali. E assim, pouca gente, então a gente abriu uma estrutura bem legal, graças a Deus a nossa estrutura lá é bem legal e é uma das academias, é uma das maiores de Angra, né? Nossa academia lá é bem grande, o tatame é enorme lá, então a gente tem um espaço amplo, limpo, um espaço que é bem moderno, que aonde você chega, você sente a energia do lugar, você sente a vibe das pessoas que estão frequentando. Então isso é bem importante, né? Você manter um ambiente onde as pessoas se sentem bem, agradável, né? Então eu queria muito que fosse assim e graças a Deus hoje eu tenho o prazer de desfrutar dessa vibe, desse momento hoje dentro da nossa academia. E esses alunos da sua academia, alguns já estão se destacando bastante, né? Como a gente já... Então, como eu falei, eu tinha um trabalho antes, né? E eu já vinha acompanhando esses meninos, né? Eu tenho garotos lá que eu acompanho desde o início, desde o início mesmo, né? Então, eles vieram... Quando eu decidi montar a minha própria academia, eles rapidamente vieram comigo, né? Sim. É óbvio que foi por escolha deles, eles sabiam do meu trabalho, da qualidade do meu trabalho, não só ele, mas como os pais também. Então, a gente continuou aquilo que já estava sendo plantado ali, né? E hoje eu tenho atletas que moram nos Estados Unidos, né? Eu tenho 3 atletas hoje que estão passando temporada nos Estados Unidos. Um praticamente já está morando, os outros 2 já estão passando temporadas. E aí vai e volta. Eu tenho atletas hoje dentro da minha academia lá que estão viajando o mundo, né? Em 2023 fomos para a Irlanda, fomos em 7 atletas. Agora, mês passado, fomos para a Itália para disputar o campeonato europeu.
Boa. Então, tivemos muito bons resultados. É porque as pessoas veem Angra como uma cidade pequena, mas é uma cidade muito rica de talentos, muitos. Que a gente precisa ser mais valorizado perante a isso. E eu tenho certeza que não é só no meu esporte, é no esporte, em vários outros esportes, vários outros segmentos. Então, eles precisam acreditar mais. A cidade é pequena, mas nós somos grandes demais. Então, esses meninos acreditaram, os pais principalmente acreditaram no sonho deles, acreditaram no meu trabalho. E hoje a gente está mudando essa realidade do jiu-jitsu. Aquele preconceito que existia antes, hoje já não existe mais. Virou orgulho, né? Já virou orgulho e virou assim... essa semana mesmo eu estava tendo uma conversa de que um amigo falou assim, cara, agora tá virando meio que modinha, né? Eu falei assim, cara, não é modinha. A questão é que os pais estão vendo a disciplina e a importância que o esporte traz para dentro da vida do filho deles. Por exemplo, eu tenho crianças hoje, o Cristiano, que sofria de... como é que fala? De asma. Sim. Usava bombinha, às não vezes, conseguia se livrar. Crise de ansiedade também. Crise de ansiedade. Sim. E através do jiu-jitsu, através da nossa aula ali, a criança hoje ela não usa mais. Ela é uma criança que abraça as pessoas, que se comunica mais, porque há um esporte que é individual, mas você precisa também, né? Você precisa de ter um companheiro para você praticar. Sim. Então você acaba tendo que socializar com as pessoas. Então aquela criança que é presa dentro de casa, que não tem tempo, que às vezes o pai está na correria, não consegue fazer mais, tem esse tempo para levar para o jiu-jitsu, ali ele começa a desenvolver, a criar fala, coisa que ele não era de falar. Às vezes tem pai hoje que chega para mim e fala, meu filho nunca me abraçou. E hoje meu filho me abraça. Eu tenho crianças que têm TDAH, tenho crianças que desenvolvimento delas eram bem devagar mesmo, e hoje a coordenação motora já está bem avançada. Então o trabalho do jiu-jitsu, ele não é só na questão de se defender, de mostrar autodefesa. Não, é um esporte na qual o pai entendeu... psicológico também, né? Que trabalha muito o psicológico. Para você dar um golpe numa pessoa que também é uma pessoa que está se movimentando, você tem que pensar muito para imobilizar ela, entendeu? Porque você não está lutando com um robô, você está praticando com uma pessoa que também quer te finalizar, entendeu? Então é um esporte que você acaba pensando demais. E isso é importante, porque ajuda na sala de aula, a você prestar atenção, porque lá se você não prestar atenção, você apanha. Sim. Entendeu? Então acaba que na escola, se você não prestar atenção, você tira a nota vermelha. É como apanhar, né? Exatamente. A nota vermelha ninguém quer. Às vezes você não liga, porque eu já fui criança, já estudei também, você não liga, se eu tirar um D hoje não tem problema. Mas depois que você tira o D, que você sabe como é ruim tirar o D, cara. Exatamente. Então é mais ou menos assim que é nessa filosofia do esporte. É mais ou menos isso aí sim, cara, porque ela vai moldando ali a criança. Mesmo o espírito que ela tem competitivo ali, de não querer perder, ela vai se formando, sabe? Ela vai aprendendo que ela tem que respeitar, caráter, ela né? vai formando um caráter, ela vai criando uma disciplina de que eu tenho horário para fazer as coisas, eu tô na sala de aula, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que obedecer meu professor, eu tenho uma disciplina muito grande que chegar dentro do tatame, você tem que cumprimentar o tatame, sair do tatame, você tem que cumprimentar o tatame. O tatame ele ensina muito. Para você entrar no tatame, você tem que pedir ao professor. Sim. Então, na sala de aula não deve ser diferente. Para você se levantar, você tem que perguntar ao seu professor se você pode ir ou não. E hoje, na realidade que vivemos, a gente vê que não é assim. Está sendo um pouco difícil, né? Tem muita criança complicada hoje que fica tentando até bater no professor, né? Por causa dessa questão aí da disciplina que não é passada, às vezes por ausência do pai ou da mãe, que por ter que trabalhar, fazer a renda, às vezes fica distante do filho, vê o filho, às vezes a mãe fica de manhã, o pai fica à tarde, não tem aquela presença dos dois contínua, a criança fica assim, tipo, eu posso fazer o que eu quiser, né? Porque já que não tem ninguém para me dizer o que eu não posso, o que eu posso. Exatamente. E assim, é uma maneira também que eu
eu trabalhando com crianças assim há 5 anos, eu entendi que é uma forma deles chamarem a atenção. Sim. E obviamente que eu sou pai também, né? Eu tenho um filho de 10 anos, então eu sei como é que é isso. Então eu sei quando ele quer chamar a atenção e quando ele está fazendo arte mesmo, sabe? Então é uma maneira deles chamarem a atenção, deles mostrar para o pai deles, tipo assim, eu tô aqui, me notem, sabe? Então é muito importante que os pais se acompanhem, que os pais eles estejam junto ali, alimentando o sonho, porque como eu te falei, imagine se esses atletas meus hoje, que estão morando fora, porque são tudo de menor, tem 16, 17 anos, e assim, imagine se eles não tivessem o apoio e o incentivo dos pais, porque infelizmente hoje a nossa cidade não valoriza como deveria valorizar o esporte em si, né? Não só o nosso, mas o geral. Então imagine se não fosse os pais incentivando e sonhando o sonho deles. Acredito que eles não teriam conhecido metade das coisas que eles conhecem hoje. Porque hoje eles passam um camp nos Estados Unidos, mas eles viajam os Estados Unidos inteiro. Eles não ficam presos só num país, num estado, né? Eles andam o estado todo competindo, treinando, tendo um network com as pessoas. Então, com culturas diferentes. Isso é muito legal, cara, porque fora que eles aprendem outras línguas, né? Hoje tem o inglês, que é primordial. É verdade. Então, é algo que eles vão levar para a vida dele inteira. E eu tenho certeza que eles vão conseguir se estruturar através disso, sabe? Independente se um dia eles tiverem que voltar para cá ou não. Porque você ser competidor é algo muito legal, mas você amarrar a tua faixa preta e você poder ensinar é algo que você vai poder fazer em qualquer lugar do mundo, sabe? A pessoa que, tipo, a questão da disciplina ainda, né? Ela aprende regras de tipo que no esporte pode fazer certas coisas que no outro já não pode. Por exemplo, ele não pode dar um chute, porque às vezes o jiu-jitsu é mais de segurar ali, né? De força-braço mesmo ali, o corpo, puxar, não é de dar chute, de dar soco, essas coisas assim, já é diferente, tem o esporte Muay Thai. É um esporte de contato, mas é um contato de imobilização. Sim, então é diferente do judô, que é diferente do Muay Thai, que é soco, chute. Então aí o cara já, na disciplina assim, ele já aprende o que ele pode e o que ele não pode, desde pequenininho, né, cara? E isso leva pra vida, né? Leva pra vida, porque é a autodefesa que ele bota não só fisicamente, mas algo que ele tem dentro da mente dele que ele sabe que ele tem que seguir, entende? Então é diferente, cara, é diferente do futebol, por exemplo. Sim. Que o futebol, a resenha do futebol é o quê? Você acabou o futebol, você vai tomar uma gelada, vai fazer uma música, algo assim do tipo. Não que o jiu-jitsu não tenha pessoas que façam essa liberdade, isso. Né? Tem essa liberdade, mas o tatame ele ensina algo de princípios para você, para o jovem, para a criança que está ali dentro. Hoje eu dou aula para criança de 4 para cima, entendeu? Então eles aprendem. Eu tenho crianças que chegaram lá de 4 anos que era levado em casa. E hoje, através do esporte, eles já estão começando a entender mais, já tem já abaixa um pouco. Uma que eles gastam bastante energia e outra que eles aprendem a ser disciplinar. Porque não é o pai e a mãe deles que estão falando. Sim. É um professor que está ali, é uma pessoa que não é da família deles e que está ensinando e que impõe respeito para eles. Independente se o pai está ali fora olhando ou não. Sim. Entendeu? E aí é uma pessoa de fora falando, acaba que ganha um impacto também, sabe? E obviamente que o pai depois, com certeza, senta, conversa e fala, o que o professor falou ali tem que ser cumprido, e é isso e aquilo, e aí acaba que vai direcionando. Isso é muito importante, tá, Cristiano? A gente entender que o pai sempre deve estar alinhado com o professor. Porque não adianta o professor em casa, é igual na escola, não adianta o professor lá na sala de aula cobrar uma coisa do seu filho e chegar em casa você passar a mão na cabeça, passar pano. E aí acaba que ele vai pensar o quê? Cara, meu pai deixa, então não tem por que eu não fazer, entendeu? E ele tem que levar para a vida dele aquela lógica do esporte que diga não à violência, sempre, né? Porque
Só porque eu sei judô, eu sei karatê, o que for, a primeira briga que eu for arrumar, eu já vou, tipo, jogar lenha nela para poder bater na pessoa, assim. Essa disciplina também deve ser uma das principais de vocês lá, né? O que eu falo com os pais hoje... Nunca responder violência com violência. Exato. O jiu-jitsu ele é um esporte que deixa a gente bem calmo, cara. Bem calmo, porque é um esporte, igual eu te falei, é um esporte pensativo. Não é um esporte... Não que o boxe e o Muay Thai não seja. É um esporte também que você tem que pensar. Independente se você está trocando soco ou não, você tem que ter uma estratégia para poder ganhar do seu adversário. Mas o jiu-jitsu ele te ensina a desenvolver mais essa parte mental. Porque, como eu falei, é um esporte que você tem que imobilizar a pessoa. Então você tem que chegar até um certo ponto que você vai ganhar essa imobilização. Estratégia, né? A estratégia. E aí acaba que você... Óbvio que o pai está colocando o seu filho ali para ter essa disciplina, mas também ele está botando como autodefesa. Entendeu? Porque se algum dia aconteceu alguma coisa, ele saber se defender. Então, assim, óbvio, diga não à violência sempre. Sim. A gente vai evitar sempre o problema, sempre é uma coisa que eu prezo dentro do tatame. Vocês não existe brigar na escola, entendeu? Você tem inúmeras pessoas para recorrer. Óbvio, você fez isso tudo e a coisa ainda continua acontecendo, aí infelizmente vai chegar um ponto que ninguém é de ferro, né? Vai chegar um ponto que se já recorreu a todo mundo e aí continua, e aí se rolar agressão ainda da outra pessoa, fica mais difícil. Porque a autodefesa ela já entra em prática, em ação. Entendeu? Agora, aceitar que o meu atleta haja primeiro, isso, ele vai agir sim, mas ele vai agir da forma que eu te falei. Ele vai procurar alguém que possa identificar, resolver primeiro o problema. E é isso que o jiu-jitsu ensina para eles. Primeiro você vai achar alguém para resolver esse problema. Que tem alguém. Se caso não tiver... Né? Um mediador ali que... isso a gente está falando de crianças e adolescentes, tá? Sim. Adulto não. Adulto o cara vai resolver. O adulto sabe o que ele faz, né? Consequência do que acontecer é a consequência dele, né? Exatamente. A criança já não. A criança fizer, tipo, uma criança matar a outra, o pai que vai responder, porque a criança não responde, né? É isso aí. Então eles... E igual eu te falei, na escola você tem inúmeras coisas. Você tem seu pai em casa, você tem a diretora e você tem a professora. Então se você recorreu a esses três e não ajeitou o seu problema, aí se acontecer algo do tipo de novo e rolar algum tipo de agressão... Você reportou, né? Aí você acaba que a autodefesa vai acontecer. Sim. E é muito importante saber, porque a gente está vendo vários casos aí, noticiários, de meninas sendo atacadas. Hoje, Cristiano, eu fico alegre de ver meu tatame cheio de meninas, cheio de crianças, meninas, que as mães e os pais estão quebrando esse preconceito de que mulher não pode lutar, mulher não tem que... Pode. A mulher ela tem que saber se defender, porque amanhã ou depois ela está vindo aqui fazer uma faculdade, ela está passando por uma rua que não está tendo tanto movimento, também, não tem tanta iluminação, e aí acontece, porque os dias de hoje é quase imperceptível isso não acontecer. Então a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, sim, mas também a gente tem que saber a nossa autodefesa. Como reagir, né? Como reagir a uma questão dessa. Então eu agora, por esses meses, eu tenho visto muitos relatos de meninas sendo assediadas por estrupador e elas se defendendo, imobilizando o cara e conseguindo correr. Essa semana mesmo eu vi um noticiário em São Paulo falando sobre isso, sabe? Então é muito importante que os pais entendam isso, que o jiu-jitsu ele não é um esporte somente para você estar ali, assim, ajuda em todo o desenvolvimento, ajuda, mas a autodefesa que ela vai levar para o resto da vida é algo que ninguém vai poder tirar dela. Ela vai saber sempre, o mínimo que seja que ela precisar ali, ela vai conseguir se safar, talvez para dar um grito, às vezes para poder fazer uma mobilização ali que vai machucar a pessoa e ela consiga correr. Então isso é muito importante, Cristiano, que as pessoas tenham essa sabedoria e essa inteligência de colocar os seus filhos dentro do jiu-jitsu. A gente está vendo uns comentários aqui, o Marco Aurélio, né, nosso querido aqui já respondeu, o Carlos Henrique, que perguntou quem viria hoje. A Tatiane, que é a sua esposa, falou para ele aqui, né, que é você. Aí a gente tem aqui os comentários, ó.
Quem está, né, participando, assistindo a live? Marcelo, seu pai, o Pedro Porto, o Cadu Oliveira, quem mais aqui? O Rafinha, o Rafael tá como Rafael Thaís aqui. E o Paulinho Campos. São as pessoas que estão aqui interagindo com a gente. E eu aproveito aqui para perguntar para você como é que é hoje a relação assim do Rickson com a família, com a sua família, em relação a essa quantidade de coisas que você faz no seu dia a dia, assim. Olha, você Xana, consegue dar atenção para a família também com tudo isso? Então, Xana, é uma pergunta muito boa, cara. Assim, graças a Deus hoje eu tenho uma pessoa que ela entendeu o meu propósito, né? A Tatiane tá aí na live também. Ela é uma pessoa que desde quando ela me conheceu eu já praticava o esporte, né? Então ela entendeu a minha paixão pelo esporte e partiu dela de eu montar uma academia. Porque a minha intenção era, quando eu saí da outra equipe, era eu treinar em outro lugar, né? Porém ela falou para mim o seguinte: se for para você fazer o trabalho que você faz para os outros, você monta a sua própria academia. E assim foi se criando uma ideia dentro da minha cabeça. Aquilo começou a me bater na minha cabeça, era uma coisa que eu tinha no meu coração, mas era algo lá na frente, não era para agora, né? O receio maior era sobre o quê? Sobre recusa, sobre estrutura, como é que é? Eu acho que de tudo um pouco, Cristiano, porque a gente vê um pouco de medo, a gente vê um pouco da estrutura que não tinha nenhuma, mas tinha muita vontade. A verdade é essa, que existia muita vontade tem coração, dentro de mim. Né, dá tinha certo, muito, né? Exato. Era muito coração. E é uma coisa que o jiu-jitsu te ensina muito. E coração é uma coisa que vem de você. Entendeu? O jiu-jitsu ele vai te aflorar aquilo ali. É uma coisa que na hora da luta ali que você está perdendo, você tem o último minuto para ganhar. E aí você dá tudo aquilo que você tem de si. E você consegue revirar o placar ou então arrumar uma finalização e conseguir ganhar a luta ali. Então o jiu-jitsu ele te ensina muito isso. E aí eu fiquei pensativo, né? Pedi muito a Deus para que me desse uma direção. E Deus falou comigo de uma forma bem legal. Usou pessoas para que pudessem me orientar. Sim. Então eu graças a Deus ouvi esses conselhos, né? De pessoas que realmente queriam o meu bem e decidi abrir. Um pouco sem recurso, mas acabou que eu procurei conseguir um pouco, porque é um gasto muito grande, sim, Cristiano. Sim. Você montar uma academia e aí você fica pensando assim, cara, será que esse investimento vai chegar a retorno, vai ter... Então assim, só que aí eu lembrei que eu não estava fazendo aquilo por dinheiro. Não é simplesmente abrir uma academia, né? Você tem que contratar funcionários, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar a estrutura, abrir CNPJ, tem imposto pra caramba. Uma série de coisas sim. que você vai levar ali. Acaba que vira uma empresa. Se não tiver coração, desiste no meio do caminho. Desiste. E aí você vai colocando o seu coração, vai colocando o seu trabalho em prática, aquilo que você está aprendendo. E aí, cara, e pessoas acreditando. E quando eu fui ver, a gente foi tomando uma proporção grande. Com 3 meses eu já estava com a turma cheia, já estava formando outra turma feminina, turma de adultos, turma de criança, estava começando a crescer. Selecionando por idade ali para... Selecionando. Sim. E aí, a princípio, criança estava tudo junto, porque como estava pequeno, estava... Sim. A princípio estava tudo junto. Aí, a partir dos 8 meses, já tive que dividir. Porque já estava começando criança maior, com criança... Fica uma disparidade, né? Fica desproporcional para poder ensinar. Porque o de 10 anos pega mais rápido do que o de 3. Sim. E aí o de 3 precisa de uma atenção maior. Até para treinar braço com braço ali, um é mais forte que o outro, porque é maior, né? Exatamente. E aí eu tive que dividir. Então, assim, isso foi se criando mais ainda, porque uma pessoa vai falando para outra e aí vai se criando algo assim... um network grande, né? Porque as pessoas vão falando o benefício que o jiu-jitsu trouxe para dentro da sua casa. E aí, cara, só que com isso acaba que aumenta a demanda, igual você falou. A minha vida começou a ser muito mais corrida. Hoje eu acordo 7 horas da manhã e vou dormir meia-noite, sendo que eu
saio da academia 10 horas. Vai pra loja. Eu vou pra loja, fico até 2 horas na loja e depois de 2, 4 horas eu vou pra academia, porque aí eu também faço uma preparação física minha de 2 às 3, para eu poder manter minha forma física. E aí 4 horas é treino, já começa o primeiro treino e daí eu só paro 10 horas da noite. Nossa Senhora. Então assim, aí você tem que montar, nesse intervalo você tem que estudar, porque enquanto eu tô ali às vezes arrumando um telefone, algo do tipo, eu comprei um iPad, né, para eu poder estar cursando, estudando, vendo, porque o jiu-jitsu ele tá sempre avançando, cara. E a gente tem que sempre estar atualizado. Então assim, não é porque eu me tornei hoje um faixa preta que eu sei tudo. A gente nunca vai saber tudo. Hoje, se você encontrar um faixa coral, que é a maior faixa, a faixa vermelha, que é a maior faixa do jiu-jitsu hoje, você vai perguntar para ele e ele vai falar para você que ele não sabe tudo. Entendeu? É algo que ele sempre vai aprender. É igual a música, né? A gente nunca chega no topo. Se chegar no topo, a tendência é só descer, né? Então eu não quero nunca chegar no topo também. Exatamente. E aí você tem que continuar aprendendo, continuar estudando, porque as coisas vão inovando. E aí você também tem que ter o feeling de trabalhar com adolescente, com criança, porque hoje a gente sabe que os jovens... eu tenho jovens que às vezes chegam lá com um transtorno muito grande, então eu tenho que ter aquele trabalho fora do tatame, que é o trabalho com a família, é um trabalho mais pessoal, e acaba que a gente traz um pouquinho para o nosso coração, porque hoje eu aprendi ser um pouco mais mole, cara, porque era para ser mais duro, né? Sim. Mas a gente acaba ouvindo tantas histórias, tantas coisas que nos comove, que a gente acaba amolecendo um pouco, sensibiliza, né? A gente se sensibiliza bastante. E isso faz a gente crescer também, Cristiano. Hoje, graças a Deus, eu tenho ajudado bastante gente, sabe? E por isso que eu falo, eu não abri por dinheiro, sabe? Sim. Se fosse por dinheiro, eu acho que já teria até acabado. Porque, igual você falou, você teria desistido no meio do caminho. A dificuldade, as burocracias, né? Exato. Quantidade de um caminhão de imposto em cima ali. Mas a gente já falou sobre a academia, já falou sobre o seu início. Quem quiser encontrar o Rickson hoje, assim, para tirar dúvidas ou para até mesmo matricular o filho, como é que faz? Onde fica a academia, as redes sociais? Você fica à vontade para... Então, hoje a gente está localizado na Nova Angra, né? Na rua Sabiá Laranjeira, número 64. Muito perto ali da praça, né? Da Praça Nova que foi construída ali, no antigo campo ali, né? Hoje a praça ali é bastante desenvolvida também, tem bastante jovens ali. Então, assim, a rua de frente para a praça, que você pegar ela, vai direto, já dá de cara com a nossa academia, tem uma placa bem grande, assim, a gente botou um letreiro bem grande ali. E também você vai ver jovens entrando e saindo ali, porque é um ambiente bem hostil para eles, bem legal, né? Os jovens que entram ali dentro, que têm o coração bom, eles acabam se identificando e vendo a vibe que aquilo pode trazer para dentro da vida deles. E a gente hoje fica localizado ali na Nova Angra. E para me achar, como contato eu falei, no WhatsApp, né? Eu tenho Instagram também. Ali tem o WhatsApp, tem o nosso Instagram oficial, que é @oliveiraacademy. E a gente hoje mesmo eu recebi um e-mail do Google, que assim que eu abri a academia, eu botei no Google a nossa localização e tal. E hoje, por incrível que pareça, apareceu lá uma notificação para mim que no mês de maio agora teve 265 procuras pro GPS, não só para mim, pro jiu-jitsu, né? Sim. O GPS ali hoje a minha academia ela tem a localização marcada no Google. O 99 hoje, se você botar a localização, vai te levar para nossa academia. Eu acho que a Uber ainda não tem, mas o 99 tem. Sim. Mas o Google também tem. Se abrir o Google Maps ali, botar Oliveira Academy, vai te dar direcionamento certinho. Bacana. Vai cair lá de frente à nossa academia, que está bem localizada. E como eu falei, é um lugar bem estruturado, um lugar limpo, um lugar que você vai ver que é um ambiente de pessoas de família, pessoas que se respeitam. Acolhedor, né? Que você chega, se você estiver sentado, todo mundo vai... A pessoa que chega... Eu acho isso muito bacana, Cristiano, porque eu nunca pedi para fazerem isso. Eles chegam, pode ser quem for que esteja sentado, eles apertam a mão de todo mundo. Pode ser uma pessoa que esteja lá pela primeira vez. Os meus alunos chegam, apertam a mão de um por um, sem conhecer.
aperta a mão de um por um, cumprimentam e vão lá botar a vestimenta deles. Isso é muito legal. Por quê? Formando bons cidadãos aí para o futuro, né? Exato. Por que eles fazem isso? Porque eles veem os antigos fazendo. Boa. Então eu falo assim, é algo que eu ensinei lá atrás, que hoje eles estão praticando. Então assim, e quem vai chegando, vai aprendendo. E aí vão fazendo. E assim, isso é muito legal, cara, porque como eu sempre falo para eles lá, a educação é algo que vai fazer você entrar e sair de qualquer lugar. Meu pai sempre me ensinou isso, Cristiano. Se você tiver educação, você entra e sai de qualquer lugar da sua vida. Chega, você pode dar boa noite. Se você chegou, tá uma mesa cheia, você deu boa noite, ninguém te deu, não tem problema nenhum. Você fez a sua parte. Você não tem que ficar chateado porque não te deram boa noite ou porque não foram com a sua cara. Mas a sua parte você fez. Que foi chegar ali e mostrar a sua educação. Entendeu? Ser educado, ser cauteloso também. Às vezes tem que ser um pouquinho cauteloso, né? Sobre o que você fala, sobre o que você faz. Sim. E a vida nos leva para caminhos que a gente às vezes nem imagina que possa chegar quando a gente se torna pessoas assim, né? Verdade. Educadas, com todos esses requisitos aí. Além do Instagram, do Facebook, você tem algum WhatsApp que você divulgue também para as pessoas entrarem em contato? Eu tenho o WhatsApp da academia, que já fica lá no logo, né? Oliveira já Academy, tem o logo da Oliveira lá. No Instagram, você entrou no Instagram, já tem um link que te leva direto na bio pro WhatsApp. Então, a gente hoje, como eu tenho bastante demanda, Cristiano, e eu ainda não tenho tantas pessoas assim para poder me ajudar, então fica um pouco as coisas para mim. Então eu fico ali de pouquinho em pouquinho, fazendo um pouco aqui, um pouco ali. Hoje mesmo eu estava olhando o Google, igual eu te falei, para poder dar uma atualizada ali, e acabou que eu vi essa situação. Eu fiquei super feliz porque parece pequeno, parece uma coisa tão pequena, né? Você ter uma localização sua ali do teu negócio no Google, mas pra gente que sonha, né, cara, que quer ver o nosso negócio crescer, é um feito muito grande. Então eu botei no grupo, eu compartilhei para todos os pais, para todos os meus alunos, adultos e adolescentes, e falei para eles a importância, agradeci a eles, né, porque sem eles aquilo ali não estaria tomando a proporção que está. E aí acaba que eu fico fazendo de pouquinho em pouquinho. Mas assim, sempre lembrando de fazer algo para que a gente possa estar crescendo. E assim eu vou evoluindo. Tem chegado pessoas, né? Tá chegando pessoas para poder me ajudar. Como eu falei, eu tenho esse rapaz que me apresentou o esporte, hoje é meu grande amigo, Tyron. Ele é um dos professores lá. Tyron. Ah, tá. É um rapaz também que trabalha fora, mas ele também tem essa como é que fala? Ele tem a mesma coisa que eu, de poder largar o trabalho e me ajudar lá. Então é um cara que tem me ajudado bastante, sou muito grato a ele, grato... A Stephanie falando aqui que a Valentina evoluiu muito desde que entrou Cara, a Valentina é minha aluna. Valentina, se eu não me engano, tem 7 anos, cara. Ela é uma pessoa, ela é uma criança muito amorosa, cara. E tipo assim, é uma criança que também chegou, igual eu te falei, ela não... A mãe dela relatava pra mim que ela não era uma criança que socializava, sabe? Boa. E aí, através do jiu-jitsu, hoje ela abraça os amiguinhos, ela abraça o pai, a mãe. Então, isso não tem coisa que compre, cara. Assim, não tem dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro no mundo que vai pagar isso pra mim. Porque é algo que eu vejo que está desenvolvendo eles, que é algo que está fazendo bem, é algo que eles vão levar para a vida deles, que eles vão lembrar, cara, o jiu-jitsu fez eu evoluir como pessoa, como criança, como adolescente, e agora, quando chegar na fase adulta, formando como adulto. E aí eles vão ter o emprego deles, eles vão fazer a faculdade deles, tendo aquela disciplina que o jiu-jitsu ensinou para eles, sabe? Isso é muito legal, cara. Muito, muito legal mesmo. Bom, e você falou sobre o Taigo, né, que te deu Taigo. Então, você quer falar sobre os seus atletas que foram para
para a Europa e que conseguiram lá êxito em algumas atividades? Sim. Então, os nomes deles, assim. Só para a gente finalizar dessa questão do Tyro aí, das pessoas que me ajudam, é importante falar, né, cara? Como eu falei, gratidão é uma coisa que a gente nunca pode esquecer nunca. Não pode esquecer nunca. É um cara que sempre acreditou no projeto também. Desde quando eu falei, cara, eu vou montar esse projeto. Ele falou, irmão, eu tô com você. E aí abraçou a ideia comigo. Eu tenho o Léo também, que é um faixa preta, amigo meu há muito tempo. Eu mostrei essa ideia para ele também. E aí com o tempo ele foi vendo que as coisas estavam andando. E aí o cara que abraçou, hoje ele é um dos meus professores lá também. É um cara que me ajuda lá, da aula. Eu tenho a menina da secretaria, a Jéssica, que é uma menina também muito, muito massa. Ela mantém a academia, deixa a academia limpinha, academia em ordem. Eu tenho 2 alunos que se voluntariaram para poder me ajudar, que é o Thales e a Sara, que é filha da Jéssica, né? A Sara, né? E eles me ajudam sem eu ter que cobrar nada, sem me cobrar nada. Óbvio que eu sempre que eu posso eu estou fazendo algo por eles também, porque a gente vai vendo o esforço deles ali, né? Então, sou muito grato a eles. Eles fazem parte dessa equipe também ali de coordenação, né, de trabalho. E eu fico muito feliz de ter eles comigo, deles poderem aprender, porque eu tenho certeza que eles estão ali ajudando, mas eles também vão levar para frente. Como eu te falei, talvez eles não saibam agora, mas lá na frente eles vão ver, cara, eu fui formado a ser um professor, um bom... atleta, né? Atleta. Competidor. Exatamente. Então, assim, a minha esposa, né, que me ajuda lá também bastante, me ajuda a tirar um pouco dessa pressão, né? Aí. Sim. Então, é assim que eu concilio, né, meu dia a dia. Aos finais de semana, vamos chegar nessa parte agora que é do campeonato. Final de semana, eu tenho um final de semana bem badalado às vezes, que é competição às vezes fora de outro estado, fora do país, às vezes aqui no Rio mesmo. Então acaba que eu tenho que deixar minha família em casa, eu tenho que deixar meu filho, minha esposa, e vou dar atenção para os atletas. Hoje meu filho já está se encaminhando para ser um atleta também, então daqui a pouco ele vai estar vivendo isso lá do meu lado, junto comigo também. Bom. E é algo bem massa, né? Colocar o Marcelo lá também, pô. Falo para ele, cara, eu tenho um aluno, tem 48 anos de idade, eu acho que ele é o mais velho lá. O Marcelo é mais novo, o Marcelo é mais novo que ele, pô. Você deve conhecer o Roberto Brum, que é o famoso Cebola. Cara, gente finíssima, cara, e muito gente boa. Hoje é meu faixa azul lá. Não existe idade pra iniciar nenhum esporte, né? Na verdade, não existe idade. Exatamente, Cristiano, para nenhum esporte. Aquele cara que fala assim, eu não tenho idade para fazer isso. Você está muito enganado, irmão. Você pode fazer tudo o que você quiser. Basta você querer. Sim. Obviamente que você não vai treinar igual um menino de 17 anos, de 14 anos. Entendeu? Você não tem a mesma articulação que ele. Não tem. Entendeu? Mas reflexo, você pode... Né? Mesmo reflexo... Exatamente. Mas você pode sim treinar conforme as tuas mobilidades, as tuas condutas, o que você pode fazer ali. E outra, você vai estar não só se beneficiando, mas como mostrando para as pessoas fora o quão importante é você estar fazendo uma atividade física, o quão importante aquilo está fazendo bem para a tua vida. E hoje eu tenho esse relato desse amigo mesmo, do Cebola, tem 48 anos de idade e é um cara que hoje ele se sente muito bem, ele me manda mensagem quase todo dia, quando ele falta ele fala, cara, não vou poder ir hoje, e aí às vezes eu posto uma coisa no Instagram e falo assim, irmão, aí é o meu lugar preferido, e então assim, é um cara que se encontrou através do filho, o filho é meu aluno, né? E aí ele começou a fazer para motivar o filho e hoje ele gosta mais do que o filho. Então assim, isso é muito legal, cara, muito, muito, muito maneiro. Eu acho que o esporte ele não tem faixa de idade nenhuma. Até porque o esporte ele previne doenças cardiovasculares, previne até diabetes, né? Melhora tudo, porque quem já tem a diabetes, ele melhora porque a explosão, né, que vai queimando ali uma coisa vai puxando a outra, né, Cristiano? Você vê que tipo assim, cara, se eu beber uma bebida alcoólica aqui hoje,
e amanhã eu sei que eu vou treinar, cara, eu sei que amanhã meu rendimento não vai ser o mesmo. Sim, aí sim. O cara pensa, pô, velho, hoje eu não vou tomar uma cerveja. O que eu vou fazer? Não. Isso ou aquilo? Ou vou treinar amanhã? Hoje eu não vou tomar uma cerveja não. Aí o cara fala assim, pô, eu como fritura pra caramba. Aí o cara fala assim, caraca, velho. Fritura faz mal, eu não vou fazer mais. Hoje eu vou diminuir na fritura, vou comprar um air fry pra mim, entendeu? Boa. Já começa, aí o cara já começa a se alimentar bem, o cara já começa a ter desenvolvimento não só fisicamente, mas mentalmente, que é o que eu te falei. Sim. Que aí já começa a mudar a rotina da casa dele, da família dele, porque aí às vezes ele fala assim, mulher, hoje eu não vou comer uma pizza não, vou comer arroz e feijão. Aí a mulher fala assim, pô, então beleza, eu também não vou comer a pizza. Já acompanha, né? Vou acompanhar. Melhora a saúde da família toda. Melhora todo mundo. Boa. Então, assim... Tem uns que param até de fumar por causa disso. Exatamente, porque cara. Porque tá no esporte e fumar, ele diminui a resistência, né, respiratória. Exatamente. Tem pessoas que não conseguem, isso é de fato. Tem esse cara que não vai conseguir. Mas o cara que quer, que realmente sabe que aquilo tá fazendo bem para ele vai abdicar de algo que, cara, ele sabe que não tá fazendo bem para a vida dele. Você sabe por que você faz uma coisa ruim para sua vida? É porque você não tem uma outra coisa boa para você fazer, para ocupar. Então, se você ocupa o espaço que tá vazio ali com coisas ruins, a tendência é você viciar. Agora, se você usa por acaso, mas você tem outras coisas boas ali para você equilibrar, você não vai viciar nem numa nem na outra. Exatamente. Isso é uma Eu acredito bastante de vida. nisso. E assim, eu falo por conta própria. Com 19 anos, cara, eu bebia pra caramba, eu saía pra caramba. Hoje eu não tomo bebida alcoólica, assim, se eu tiver que tomar alguma coisa, um vinhozinho, uma bebida, assim, um drinkzinho, entendeu? Sim. Mas é algo social. Socialmente, assim. Numa ocasião de festa, por exemplo. Exato. Né? E aí, por exemplo, balada, já quando eu comecei a me envolver mais no esporte, eu ia pouco pra balada, e quando eu ia pra balada, eu bebia água, os meus amigos ficavam me zoando, falando, cara, tá tomando água. E aí eles falavam assim, tá tomando água porque tá tomando bomba, tá fazendo não sei o quê. Mas não era. Era porque o esporte em si tava me disciplinando. Porque eu sabia que se eu tomasse bebida alcoólica ali, eu não ia conseguir ter rendimento. Né? Embora a noite de sono que eu estava perdendo também influenciava. Sim. E aí acabou que uma coisa foi puxando a outra. Então aquilo que era rotina na minha vida passou a ser algo de vez em quando. E aí começou a tomar mais proporção. E hoje eu me encontro numa vida que eu me alimento. Eu sou um cara que se alimenta muito mais saudável. A minha família toda se alimenta saudável. O meu filho, ele tem uma rotina regrada, porque ele viu o pai fazendo. Vocês cresceram e ele cresceu junto com essa... E hoje ele tem essa coisa na cabeça dele. Eu nunca pedi para ele que ele fosse atleta, e hoje ele tem na cabeça dele que ele quer ser atleta de jiu-jitsu, entendeu? Ele faz por conta própria, e aí vai evoluindo. E aí, falando agora da parte dos atletas... Sim. Hoje eu tenho 7 atletas profissionais. Competidores profissionais. Eu tenho atletas que estão começando no amador, né? Que são atletas também, mas ainda não são profissionais. Então, esses atletas que são profissionais hoje, eles impulsionaram outros jovens, outras crianças. Eu sou muito grato por eles também, porque eles acreditaram no meu trabalho, a gente foi a fundo. E hoje, Cristiano, ser atleta é algo muito disciplinar. Se você não tiver a disciplina de um atleta, você não consegue resultado. E assim, quando eu falo isso, eu falo porque é muito duro, é muito difícil, Cristiano. Eu costumo dizer para os meus atletas, porque eles são jovens, vocês não conseguem ter uma vida de um adolescente normal. Esquece isso. A partir do momento que vocês entenderem que vocês não são adolescentes normais, vocês vão conseguir ter resultados. Todo esporte é focado em resultados, né? Exato. Seja tanto no esporte como também na vida. Né? Exatamente. De modo geral, assim. E aí os pais, assim, a princípio foi algo bem assustador, porque você já foi adolescente, você sabe como é que é a vida de um adolescente. E aí, só que com o tempo, como eu falei, o trabalho dentro e fora do tatame é um trabalho que tem que andar conjunto. Exatamente. Entendeu? E o pai ali, ainda mais conjunto.
Porque eu sei, uma frase que eu sempre falo para eles, chega a ser até clichê lá dentro, é que eu não posso querer mais do que eles. E aí os pais abraçaram isso, abraçaram essa frase. Olha, o teu professor não pode querer mais do que eu e eu não posso querer mais do que você. Você está disposto a pagar esse preço? Você sabe que você não pode mais, você não pode ter namorada, você não pode ter balada, você não pode ir para a praça, você não pode brincar na rua, você não pode isso, você não pode. Sim. Você tem a tua vida escola, de 7 a 1 hora da tarde, você vai para a preparação física de 2 a 3h30 e 4 horas você vai treinar até 10 horas da noite. É isso que você quer para a tua vida? Ponto. Aí o cara pensa assim, é isso. E aí foi aonde eles foram entendendo. Olha, eu tenho que ter essa disciplina. Foram indo. Hoje eu tenho 7 meninos que estão no profissional estourado. São atletas que se você botar no campeonato amador, você vê a diferença do nível deles. É um nível altíssimo dentro do esporte. Você vê um menino de 13 anos que você olha para ele assim e fala, velho, se esse moleque tivesse um pouco mais de força, ele me metia porrada. Entendeu? Você fala assim, então é algo surpreendente. Porque você fazer uma criança de 13 anos entender que ela tem que abdicar de tudo aquilo que uma criança normal faz, é impressionante. É muito impressionante. Porém, eles estão colhendo aquilo que eles estão plantando. E você tira da ociosidade também, né? Exatamente. A possibilidade de entrar num caminho... Errado é zero, entendeu? Sim. Você acaba que ele... Eu falo para eles o seguinte, o amigo de vocês é os seus amigos aqui, ó, dentro do tatame. Por quê? Porque o amigo da escola, ele nunca vai entender o que você faz. E é passageiro também, né? Ele não tem noção. Ele nunca vai ter noção do que você está fazendo. Para ele, você é maluco. Entendeu? Você é doido. Você fala assim, a criança o adolescente vai falar pro amigo dele assim, cara, velho, isso aí você não tem vida, mano. E aí, você vai viver quando? Mas não entende que quando ele tiver 25, 22, 23 anos, ele já vai estar com a faixa preta dele, formado, e talvez morando fora do país, ou aqui mesmo, mas ensinando pessoas e ganhando uma boa remuneração através do esporte, entendeu? Então, é algo que não está longe, tem crescido bastante. O nosso esporte hoje, de 5 anos para cá, ele cresceu absurdamente. Ontem mesmo eu postei nos meus grupos de WhatsApp, chegamos no UFC, porque o UFC antigamente era só MMA, né? Sim. Agora já o UFC migrou pro jiu-jitsu. Hoje está tendo, vai rolar agora a primeira edição de do UFC com o jiu-jitsu. Só atletas de jiu-jitsu. Não vale soco, não vale nada, só jiu-jitsu, entendeu? Fala-se muito aqui nos comentários sobre um rapaz chamado Rafael e outro Conrado. Ou é menina e menino, não sei se... Eu já vi... Rafaela e Conrado. A Rafaeli aqui, né? Rafaeli. Rafaela e Conrado. Quem são esses dois? Então, esses dois, Rafaela é minha irmã, né? Sim. Conrado é meu filho. Ah, tá. Então agora eu entendi. Eu pensei que eram os atletas que foram pro... Não, esses dois... Mas estão também no caminho? Estão no caminho. Conrado hoje... O Marcelo falou aqui, ó, minha realização no jiu-jitsu veio com o Rickson e vai continuar com o Rafinha e com o Conrado. Exato. Porque são da nossa família, né? A nossa linhagem. Sim. Hoje, a minha irmã, cara... São os pequeninos? São os pequenos. A minha irmã tem 7 anos. A minha irmã, a minha madrasta sempre teve o preconceito da luta, porque o irmão dela era muito brigão. E ela pegou a minha fase também de rebelde na minha adolescência, né? Então ela viu que eu era também muito brigão e tal. Só que eu não fazia o esporte ainda, eu não tinha o jiu-jitsu. E aí, quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu e tal, que depois ela viu toda a reviravolta que a minha vida deu, né? Através do esporte. E ainda assim ela tinha uma resistência, porque ela tinha essa coisa na cabeça dela em casa, né? Uhum. E aí ela proibia, ela não queria que a minha irmã fizesse o jiu-jitsu. Só que aí calhou de eu montar uma academia do lado da nossa casa. Boa! Então acabou que a minha irmã foi vendo, foi querendo, e a minha irmã nunca foi de aceitar nada na escola, por exemplo. Ela não era de brincar de boneca pra caramba. Era tipo a Valentina, no caso. Exato.
Uma pessoa mais fechada. Não é nem fechada. A minha irmã, o esporte dela, ela nasceu pro jiu-jitsu. Por que eu falo que ela nasceu pro jiu-jitsu? A minha irmã conheceu o jiu-jitsu através de mim. Ali, ela é minha aluna desde sempre. E com 3 meses de jiu-jitsu, eu levei ela pro primeiro campeonato dela amador. Ela fez 4 lutas com 4 meninas diferentes. Ela ganhou as 4 lutas. Nossa Senhora. Com 3 meses de jiu-jitsu. Ela lutou com crianças que já faziam jiu-jitsu há 1 ano. 8 meses. Entendeu? E ela foi campeã ganhando 4 lutas. Então, hoje eu vejo nela muito mais talento do que eu e o meu irmão e até mesmo meu filho. Ela tem muito mais talento que ele. Ela começou mais cedo também, né? Sim, mas dá pra ver que ela nasceu pra isso. Nasceu. Então, hoje eu tô nessa luta... Vai pra Olimpíada de 2028. Hoje eu tô nessa luta aí com a minha madrasta de deixar ela treinar mais, né? Mas eu vou botar isso na cabeça deles ainda. Mas são crianças que eu acredito que vão levar a minha linhagem, né? E a linhagem da minha família. E eu espero muito que isso aconteça. Tomara. Representar a Angra lá. Vou falar em representação de Angra, cara. Eu queria até deixar esse recado, né? Essa parte, esse trecho, esse corte, né? Que eu digo, o pessoal faz muito corte na internet. Para o nosso querido vice-prefeito Rubinho, que é secretário de esporte também, para ele ver se consegue, né? Através de uma lei de incentivo lá da prefeitura, arrumar um apoio um pouco maior para vocês que precisam desse apoio, às vezes, para uma viagem mesmo, né? Para não ter que tirar recurso do próprio bolso. Como é que funciona essa questão do apoio aí? Então, Cristiano, hoje a prefeitura ela disponibiliza, né, uma bolsa atleta, né? Sim. Esse bolsa atleta, ele é quase 12 mil reais, ele não chega a ser 12 mil limpo. Sim. Ele é mais ou menos isso aí, 11 mil e pouco, né? Mas é dividido para todas as classes de esporte ou é para o jiu-jitsu especial? Então, eu não sei como é que funciona o teto deles lá. Eu sei que para cada atleta é 11 mil e pouco lá. Eu não sei exato agora, não me recordo de cabeça. Porém, o que acontece? O esporte, você, por exemplo, você não vai competir só um campeonato. Você tem campeonato o ano inteiro. Então, assim, esses 12 mil, você não consegue... porque que acontece? Eles pagam, por exemplo, agora, a gente foi para a Itália. Vou dar um exemplo de agora porque então, é recente. A gente foi para a Itália, a gente gastou mais de 12 mil reais. Sim, só passagem de avião é absurdo o valor. Entendeu? E, na verdade eles pagaram 8 mil reais na passagem. Então, quer dizer, ficou um teto aí ainda de quase 4 mil reais, né? Para a criança. Eles não pagaram a estadia nossa, que era dever deles pagar. Entendeu? Só que tinha outras crianças, outras demandas, e eles não conseguiram. Tudo bem. A gente ficou muito grato por eles terem pago a nossa passagem. Mesmo assim fizeram alguma coisa, né? Exato. Sim. Mas aí vamos supor que agora em agosto tem um outro campeonato para fora. E aí, como é que vai com 4 mil reais? Não dá. Que faltou. Não tem como. Então o que eu briguei, o que eu estou brigando hoje, né? Com a prefeitura, com os nossos governantes, é que façam um bolsa salário. Se eu tenho 12 mil, né, desse bolsa atleta, por que não divide esses 12 mil por R$1.000 por mês? Eu acho que fica muito mais fácil o pai do atleta administrar esses R$1.000 por mês. Em vez da prefeitura comprar essa passagem, o pai ali administrar esses R$1.000 caindo todo mês na conta, que eles podem criar lá um fundo para Bolsa Atleta, ter um cartão próprio do Bolsa Atleta e o atleta ali que seja remunerado ali daquela forma de R$1.000, ele tem que apresentar, lógico, tem que haver condições, representatividade da nossa cidade, uma bandeira quando ele for, tem que ter pódio, tem que ser um bom aluno na escola, entendeu? Tem que estar ali com as presenças, tem que estar ali os com nota boa. Né, como você mesmo falou no começo. Exato. Ele sempre pedia isso, porque outros estados já fazem isso. Sim, sim. O nosso próprio estado do Rio de Janeiro faz isso. Vou nem muito longe. Duque de Caxias. Caxias ali. Caxias tem o Bolsa Atleta, que eles incentivam os atletas dessa forma. Eles pagam um bolsa salário para o atleta. E não é de R$1.000.
eu fiz hoje um ofício, né, juntamente com 2 amigos, para que a gente possa mostrar para os vereadores e os vereadores aprovarem isso, né? Então, assim, eu estou brigando não só para os meus atletas, mas para a região toda, né? Porque se o meu atleta se beneficiar com isso, acaba que os outros também vão se beneficiar. E isso é super importante, porque é o crescimento do esporte. Hoje eu não estou lá brigando para o meu atleta conseguir apenas. E sim, eu tenho certeza que outros também vão, e eu quero que outros esportes também outras consigam. Categorias, outras modalidades também consigam ter esse Bolsa Salário. Porque é importante. E aí sim, por que eu digo isso? Como eu te expliquei, foram 8 mil pagos agora. Agora em novembro eu tenho um campeonato em Dubai. Esse valor é anual, os 12 mil? Anual, os 12 meses é anual. Então, já que temos 12 meses anual, divide ele em 12 meses, bota R$1.000. Sim. Você vai, cara, você vai quebrar um galho muito grande. Por quê? O pai, ele consegue administrar. E aí, por exemplo, eu tenho um campeonato no estado tal, igual sexta-feira agora estamos indo para o Brasileiro em São Paulo. Maior campeonato de jiu-jitsu brasileiro hoje é em São Paulo. E a gente vai lá no profissional. Sim. O Brasileiro profissional é lá em São Paulo. Vai começar agora sábado. Vai ser sábado e domingo. Eu tenho 2 atletas para ir. Cauã Soares e Thales Bessa. Então, assim, eles estão indo por conta própria. Eles estão indo por o pai e a mãe que estão pagando do recurso próprio do próprio bolso. Então, assim, se eles tivessem um bolsa salário, o pai e a mãe, consequentemente, conseguiria pagar ali junto com aqueles R$1.000 que estão ali. Gastaria do próprio bolso, mas já saberiam que teria uma restituição, né, gradual. É porque o pai pode fazer o seguinte, Cristiano, ele pode pegar um cartão que ele tenha de, sei lá, um limite de R$10.000 que ele vai usando, vai aumentando o limite. Né? E aí você vai, por exemplo, uma passagem de 7 mil, você divide ela em 12 vezes, você vai pagar. Aí o Bolsa Atleta vai pagando e ainda sobra para você ir custear um campeonato do estado aqui do lado. Boa. Que você pode ir, aí ajuda na gasolina. E aí tem uns patrocinadores deles próprios, que é o patrocinador que eles conseguem individual, que ajuda com 100, com 50, e aí vai ajudando ali e aqui, então eles conseguem ir. Mas, pô, se tivesse esse Bolsa Salário, é como se fosse um salário para eles mensal. Então, tipo assim, você incentivaria ainda mais a criança hoje a seguir um esporte. Sim. Porque ela sabe que a nossa cidade está incentivando ela com um salário. É como se fosse... hoje não tem lá na Verome, lá, aquela escola lá que você paga para estudar, que você ganha para estudar, né? Então, CEDERJ, né? É basicamente isso. Entendeu? Você não tem pessoas hoje dentro da prefeitura que são adolescentes que estão ali trabalhando para poder... Estágio, né? Estágio, né? É basicamente como se fosse um estágio, só que é um estágio profissional para o esporte. Entendeu? Então, acho que essa lei, eu acho que eles deveriam olhar um pouco mais com atenção, porque isso não é só para mim, eu acho que beneficiaria todo mundo do esporte, a todas as modalidades. Então, eles deveriam sim dar um pouco mais de atenção e botar isso para frente. O projeto já foi criado, já está entregue na mão do Rubinho, do secretário, só que ele falou que isso não depende dele, depende da Câmara dos Vereadores, sim. Porque isso tem que ser aprovado lei, lá para virar lei, sim. Depende dos vereadores. Então, um apelo... mexe com dotação orçamentária, né? Alguma coisa assim. Exato. Um apelo que eu faço é para que os nossos vereadores tenham um pouco mais de atenção para os nossos esportistas da nossa cidade, porque o esporte está mudando vidas, ele está tirando crianças de lugares, está tirando criança de uma depressão, está tirando criança, está fazendo criança ter desenvolvimento, está fazendo ela crescer de forma né? adequada. Sim. Então, assim, os pais, obviamente, eles têm um papel muito importante, tem sim, mas nós que temos a possibilidade de chegar junto, de estar ali incentivando e dando oportunidades, a gente deve olhar isso com mais atenção. Então, aos vereadores da nossa cidade, deem uma olhada nesse projeto que já está na mão do nosso vice-prefeito e secretário de esporte da nossa cidade. É isso que eu peço, Cristiano. Show de bola.
Bom, Rickson, queria agradecer você, cara, por ter aceitado. Curiosidade, pergunta. Em relação da orelha, que é uma lixa. Então, esse aí é para contato de soco, né? O dele não é de soco. Não, mas o jiu-jitsu ele tem bastante, acontece. O que acontece? Ainda mais aquelas pessoas que têm a orelha um pouco fina, acaba que o kimono roça vai muito inchando, aqui, né? Vai inchando e estoura. Os irmãos Minotauro e Minotouro tem aquela orelha assim. E é por causa do jiu-jitsu, não é por causa do soco não, tá? Tudo, as orelhas estouradas ali, basicamente, da galera é por causa do jiu-jitsu. O braço aperta, que assim na hora de... Porque passa muito. Porque eu tomo muito cuidado mesmo, cara. Eu não tenho a minha orelha estourada. Mas eu tomo... você vai ficar ainda, você sabe, né? Pode ser que dê, cara. Mas eu tenho crianças hoje de 13 anos que têm a orelha estourada. Olha isso. O meu atleta, o Cauã Soares, por exemplo, ele tem a orelha estourada. São os vasos, né, que ficam ali, que porque vão é fino, cara. dilatando, Aquela negócio de treino, igual eu falei, a nossa rotina de treino é basicamente 6 horas aí, cara. Tipo, você pega de 4 horas e vai até... E eu noto também, além da questão da orelha, que foi a curiosidade do Marco Aurélio, eu noto também que, tipo, o seu rosto, por exemplo, ele fica mais cheio, assim, fica mais robusto, porque dessa coisa mesmo. Você a tua pele, ela começa a ter uma resistência. Igual os dedos, tá vendo? O dedo, começa a criar calo e ele começa a ter uma força maior, porque a gente usa bastante a mão, né? Para fazer pegada. Os dedos ficam com muita Exato. A mão do professor Léo, então, lá que ele trabalha, ele também é pintor, né? Ele é mão de alicate, então, ele tira parafuso no dedo. Assim, exatamente, a mão dele é assim, ele não consegue abrir os dedos. Nossa. Porque a mão dele é assim, o dedo dele já atrofiou todo. O baterista da minha banda, ele trabalha com pintura de carro, de barco, então ele lixa muito. O dedo dele um dedo dele, acho que são 2 meus assim, ó, a grossura que é. Aí quando ele tem alguma coisa para destarrachar, alguma chave com chave assim, ninguém consegue, ele vai lá e tira com uma facilidade. É uma mão de alicate. Exatamente, é um cuidado que você tem, mas é uma resistência, uma força que você tem ali na mão. Fica com mais torque, né? Você fica porque te dá uma resistência nos dedos muito grande. E o treino de competição, ele leva muito a tua... ele te exige muito, ele leva você ao final ali. Tipo, a você pedir para sair. Mas aí é onde entra o coração. O coração entra ali, irmão, fala assim, cara, eu cheguei até aqui. Se eu cheguei até aqui, agora eu vou até o final. Isso acaba que você aprende demais. O processo ele é muito importante. Só se vive o processo, né? Só se vive o teu sonho ali quem suporta o processo. A verdade é essa. Porque para chegar no teu sonho, você primeiro, eu costumo dizer que você vence primeiro você mesmo. A primeira vitória você já conseguiu. A primeira barreira é você, no caso, né? Que você já chegou no campeonato. Sim. Você venceu o teu primeiro obstáculo, foi chegar até ali, pronto, preparado. Entendeu? Você está num campeonato importante, igual agora a gente vai para o brasileiro. Eu falo isso para eles, você vai para o campeonato importante, mas você está 100% pronto? Se pergunta isso, está 100% pronto? Aí eles olham, estou 100% pronto. Você pagou o preço que deveria ser pago? Paguei. Então é isso. Você venceu você primeiro agora. Agora vamos para a segunda etapa, que é chegar lá e mostrar tudo aquilo que você trabalhou durante esses 3 meses aí de camp e anos que você vem treinando. Entendeu? Então é entender que você não está pagando um preço muito alto, não só dentro do tatame, mas na sua vida pessoal, porque como eu falei, você não é uma criança normal, um adolescente normal. Hoje você não sai, você não tem vida social. Abdica de muita coisa, né? Exatamente. Para poder viver, às vezes até longe da família. Igual hoje eu tenho adolescentes que moram longe. Sim. 16 anos estão morando nos Estados Unidos. O pai e a mãe estão aqui. Então, assim, tá se encaminhando. Tá vendo que o processo, para poder conseguir o teu sonho, o processo está sendo bem duro. Entendeu? Tá bem difícil. Não só para os pais ali que estão longe, mas principalmente para ele, que está longe dos amigos, está longe da pessoa que gosta, talvez, e principalmente da família, né? Seu irmão tá te zoando aqui, ó. Ô, brabo! O França, grande Milo, né? Cara, eu sou muito grato à minha família, o Cristiano, porque eles, desde o início, né, eles me apoiaram, fizeram eu acreditar no meu sonho. Então, meu pai, principalmente. Fala pra ele, ó.
Falei já para ele inúmeras vezes, eu falo, Marcelo, você é meu exemplo, é um cara que eu sou muito orgulhoso, que eu tenho a gratidão de ser teu filho, seria em várias outras vidas, porque é um cara que me ensinou muito e me fez evoluir e crescer muito na minha vida, cara. E se eu sou a pessoa que eu sou hoje, se eu tenho tudo que eu tenho hoje, é porque ele foi um cara que me ensinou bastante valores e princípios na minha vida. Independente de eu ter seguido um caminho errado na minha vida, mas foi um cara que esteve ali do meu lado e não deixou de existir. Foi curto prazo também, né? Foi curto prazo e graças a Deus por isso, mas foi um cara que, independente se eu estava errado ou não, ele falou assim, cara, eu tô contigo. Você não é isso que eu tô vendo que está acontecendo. E, então, eu acredito em você e vamos com tudo. E hoje, passei de pessoas que não queriam estar próximo de mim a ser exemplo para criança, para jovens e principalmente para os adultos aí que hoje tem a alegria de estar perto, de conviver, de estar trocando ideia aí e mostrando para eles aí um pouco da minha vivência, do meu trabalho. Apesar de eu ser novo, eu vivi um período da minha vida ali um pouco conturbado ali e vivi bastante experiências que me fizeram crescer bastante, Cristiano. E o jiu-jitsu entrou de cabeça, assim, de faca, para poder cortar esse laço ruim que eu tinha e me fazer evoluir como pessoa, como profissional que eu sou hoje dentro do esporte. E me fez ver um dom que eu achei que eu nunca teria, que era ensinar crianças. Hoje, se você me vê dando aula para criança, você vai falar assim, cara, tu leva jeito mesmo. Uma didática boa. Tu tem uma parada que é difícil. E, cara, você precisa ter o dom para dar aula para criança. Não é a mesma coisa de você dar aula para adolescente e adulto. É algo diferenciado demais. É muito diferente. Você tem que sair do seu mundo e ir pro e entrar no mundo deles. O mundo da criança, é o mundo da criança. Eu dei aula de violão também para criança, eu sei como é que é. Porque pra gente, cara, tem coisa ali que vai ser ridícula. Vai ser coisa que você vai falar assim, cara, isso é ridículo. Por que eu tô fazendo isso? Exato, mas aí você vai falar assim, só que pra criança é muito importante. Uma estrelinha, cara. Ela entende daquele jeito, né? Entendeu? Uma estrelinha. Eu tenho criança que não sabia dar estrelinha, velho. E quando eles aprendem a dar, eles falam assim, eles ficam... tipo assim, é uma explosão de alegria, né? Anestesiado que aquilo, eu consegui fazer aquilo. E pra gente é algo tão besta, cara, que você fala assim, velho, mas não, aí você entra na vibe deles, aí você começa a entrar no mundinho deles, fazer com que eles, hoje vocês vão poder brincar, fazer isso e aquilo, se comportar. Aí você começa a entrar na dinâmica, na didática deles, e começa a entrar na vibe deles, e hoje eu vejo os olhinhos deles brilhando quando eu tô lá dentro do tatame, que eu tô ensinando. Às vezes eu tô fazendo uma brincadeira com um, e aí o meu instrutor tá fazendo com o outro. Eles ficam tristes porque eu fiz com o instrutor, mas não fez comigo. Mas aí eu ensino para eles, tipo assim, o tio também tá aprendendo, o tio tá ensinando vocês também, então se alegra com isso. E aí a gente vai se criando ali uma vibe bem legal, uma didática que eles entendem e eles vão, porque criança aprende muito rápido, cara. Então a forma que você ensina para eles ali boa, eles levam. Se você ensinar de uma forma grosseira, eles vão botar aquilo ali. Agora, se você entrar na vibe deles e ensinar para eles da forma... Com muita sensibilidade, né? Porque tudo começa nos primeiros passinhos ali, sem muito avanço. Cara, isso desde um abraço sei lá, a um rolamento. Se você tiver ali todo o cuidado do mundo com eles, você vai ganhar eles de uma forma que você nunca imaginou na tua vida. E isso é muito legal, cara. Muito legal. É algo que, como eu falei, não tem dinheiro nenhum no mundo que cumpra isso, cara. Que vai comprar isso pra mim. E graças a Deus eu consegui há tempos, né, ver esse dom que eu tinha. E hoje estou colocando em prática aí. E graças a Deus está sendo o sucesso que está sendo aí. Hoje somos uma das academias maiores da cidade aí, não só com atletas que estão vivendo no profissional, mas com
com alunos que estão entrando, com turmas cheias e aprendendo um jiu-jitsu bom e de qualidade aí para eles levarem para o resto da vida. Bom, deixar o espaço para suas considerações finais aqui. Mais uma vez, você falar dos contatos, como a pessoa pode encontrar a Oliveira Jiu-Jitsu, né, Academy, e os contatos que você queira divulgar, mais uma vez, e desde já agradecer você ter aceitado o convite da gente participar também aqui. Na outra semana nós tivemos um capoeirista também, que é mestre de capoeira, e foi bom o seu pai ter indicado você para a gente estar batendo esse papo também aqui, para as pessoas saberem um pouquinho sobre a arte do jiu-jitsu, a arte marcial, que tem trazido aí bons frutos para a cidade, e eu espero que continue assim, com esse futuro bem próspero aí para você. Xano, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente estar mostrando um pouco do nosso trabalho, né? Mas independente do nosso trabalho, é mostrar para a nossa cidade que o esporte ele é muito grande e que ele não morreu. Porque às vezes hoje, né, nessa juventude que a gente vê aí de balada, de curtição, é algo que a gente tem que dar um pouco mais de atenção, e o esporte ele pode estar mudando isso aí dentro da vida das crianças. E o jiu-jitsu, cara, ele é um esporte que ele vai doutrinar de uma forma como nenhum outro vai doutrinar o teu filho, esse adolescente. Não é generalizando, tá? É só porque eu já tive algumas vivências em outro esporte e eu sei que o jiu-jitsu é um esporte que você aprende um pouco mais. Então, eu costumo dizer que antes de você colocar seu filho em qualquer outro esporte, primeiro coloque ele no jiu-jitsu. Coloque ele no jiu-jitsu que você vai ver o desenvolvimento dele, e aí sim ele pode praticar um futebol, ele pode praticar uma natação, ele pode praticar um atletismo. Pode. Não é porque ele está fazendo um jiu-jitsu que ele não pode fazer outro esporte. Pode sim. Até porque para ele se identificar com outras coisas também. Então, agradeço a oportunidade de estar falando aqui. Hoje eu não quero estar aqui falando só da minha academia, Oliveira Academy, mas do movimento jiu-jitsu, né? Que é a nossa cidade. Hoje tem várias academias aqui em Angra boas, academias que tem também levado alguns atletas aí, que tem crescido. Tem outros atletas aí, além da minha academia, que estão crescendo aí dentro da cidade e que precisam também de atenção. Então, que isso possa ser visto, né? E é isso, agradeço pela oportunidade. Hoje a nossa academia fica localizada, como eu falei, dentro da Nova Angra. É um bairro bem acessível, um bairro bem tranquilo, tem uma segurança boa. Como eu falei, perto da praça ali, é fácil a localização. Você pode estar colocando no Google Maps aí, que vai te entregar lá certamente, certinho. Vai ter um letreiro lá bem grande, não tem erro. É na Rua Sabiá Laranjeira, número 64. Nosso @ Oliveira Academy no Instagram. Lá vai ter o nosso WhatsApp, né? O link do WhatsApp, que você já cai direto lá e você pode estar entrando em contato e agendando aí a sua aula experimental e vendo aí se você vai gostar ou não do nosso esporte, que eu te garanto que 80% de você amar o esporte chamado jiu-jitsu. Boa! E quem quiser também pode seguir o nosso Instagram lá, @positivafm95. Em breve a gente vai estar botando alguns cortes dessa entrevista aqui também no Instagram, como de outros, a gente já tem colocado. E agradecer mais uma vez então o Rickson aqui pela presença, o Marco Aurélio na produção ali, e a todos os que ficaram até agora aí. Sigam a gente no Instagram, sigam a Oliveira Academy, e uma boa noite para todo mundo, uma ótima semana para todos. Valeu, Rickson. Valeu, Você ouviu o podcast Positiva. Apoio Jipoia Escola Náutica e Restaurante Cantinho da Val. Realização Positiva FM. Até o próximo programa.